Eis que eu faço uma coisa nova. Agora germinará, não a percebeis. Eu colocarei um caminho no deserto e rios em lugar desolado. Amém? Se você querer, aplauda Ele, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Somente para quem está de máscara, paz do Senhor. Para quem está sem também. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Você pode dizer muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos se sentar? Estou muito feliz em estar aqui, uma igreja que eu amo. Quase que eu pedi para o seu pastor para poder vir pregar aqui. Faz tempo que não me convida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, eu quero dividir algumas lições desse texto com você nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, sua esposa, seus filhos e essa igreja que sempre nos recebe com muito carinho, né? Quem estava aqui a última vez que eu preguei aqui, no dia 19 de dezembro? Quem estava aqui? O que eu preguei aqui? Oxe, estou preocupado se vocês não lembram o que eu preguei. Como é que praticou o que foi pregado aqui então? Quem crê que Deus tem uma palavra aqui nessa noite para a tua vida, levanta a mão assim para me ver. Eu tenho certeza que Ele tem, absoluta que Ele tem. A questão não é se Ele tem, a questão é o que você vai fazer com ela quando você sair da porta para fora. Nós estamos sempre indo para a igreja, tudo, vai para a igreja, fica na live quando não dá para ir para a igreja. Mas a questão não é apenas estar na igreja, mas é ser a igreja onde nós estivermos. É praticar a palavra. Tiago diz 1:22, deixa de ser ouvinte e passa a ser praticante da palavra. Não é? Brinquei com você porque você não tem a obrigação de lembrar, mas eu ainda sou do tempo que se leva para a igreja um bloquinho de anotação. E se anota tudo que Deus fala no teu coração, porque a gente tem uma memória muito fraca para aquilo que é bom. Não é? Então às vezes a gente esquece aquilo que foi pregado. Eu lembro muito bem o que eu preguei aqui. Eu preguei sobre segundo livro dos Reis, capítulo 4, sobre a viúva do azeite e a mulher rica. E que você possa nessa noite levar algo da palavra, não do Val, que o Val não tem nada para te oferecer, mas da palavra, algo que a palavra possa falar no teu coração e você possa praticar lá na tua casa. Amém? Nós estamos em tempo de pandemia, e eu não vim falar de pandemia, mas no meio dessa bagunça toda e dessa pandemia toda, a ordem é ficar em, e é sobre a sua casa que eu quero falar com você nessa noite. Como está a tua casa? Como está o ambiente da tua casa? Existia uma senhora muito crente, pentecostal, rodava no mistério, canelinha de fogo, e ela mudou-se para um bairro, e lá no bairro ela escreveu no muro da casa dela assim: essa casa pertence ao Senhor Jesus, porque ela era muito crente, ela queria mostrar para todo mundo o quanto ela era crente. E o primeiro que se incomodou com a frase foi o vizinho, porque a casa dela era muita gritaria, muita briga, era porta batendo, era palavrão toda hora, e o vizinho que era ateu, que não tinha nada a ver com Jesus, se incomodou com aquela frase.
Ele foi lá um dia e colocou uma vírgula na frase e escreveu na frente. E a frase ficou assim: essa casa pertence a Jesus, vírgula, mas está alugada para Satanás. Será que nós podemos escrever uma frase dessa no muro da nossa casa? Ou será que nós somos crentes de domingo das 7 às 9 da noite? Marcos 2, diz assim a palavra, a partir do versículo 1 mesmo: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoaram em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos, eu quero orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite por essa oportunidade, uma vez mais, ministrar a tua palavra. Senhor, usa a minha vida aqui, que nós possamos sair daqui com algo da tua palavra, para transformar a nossa casa num pedaço do céu. Em nome de Jesus, ó Pai, me usa como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome, assim eu peço e já te agradeço. Amém, meus irmãos? Casa, o assunto dessa noite, o tema da mensagem dessa noite é casa que tem Jesus. Repita comigo: casa que tem Jesus. Tem uns pregador que fica toda hora mandando se repetir. Talvez seja para que você grave isso na tua mente, né? Eu não sou muito desse não, mas essa noite eu quero que você repita, e nós vamos olhar as características de uma casa que tem Jesus. Essa casa, meu querido, o texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Por quê? Vou explaná-lo rapidamente para que você entenda, só para a gente relembrar. O texto diz que Jesus estava pregando em casa, e 4 homens vindo de longe, trazendo um paralítico numa maca. Quer dizer, de longe a Bíblia não dá a entender, mas trazendo um paralítico numa maca, chegam na casa onde está Jesus, e não podendo entrar, porque tinha muita gente, até nas portas tinha gente. Aqueles 4 homens, não podendo chegar a Jesus, subiram no telhado, abriram um buraco e baixaram a maca bem aonde estava Jesus, bem em frente de Jesus. E Jesus, vendo aquele paralítico, diz a ele assim: ó, perdoados estão os teus pecados. Aí os escribas, os religiosos de plantão: ah, mas quem pode perdoar pecados se não Deus? Que ele não pode perdoar, que isso é blasfêmia. E ficou aquela discussão, mas Jesus, já sondando o coração deles, disse: o que vocês estão falando? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês ainda não entenderam? Que é mais fácil eu dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu vou dizer a este: levanta-te, pega a tua maca e vai embora. Aí o paralítico levanta, pega a maca e vai embora para casa. E o que eu quero analisar aqui não é o contexto do milagre, mas o contexto do ambiente onde tudo aconteceu, que era a casa. Como está a tua casa? Nunca tivemos tanta procura por aconselhamento de casais
como nesse tempo de pandemia. Porque eu entendo que sem a pandemia dava uma discussão, um atrito dentro de casa, a gente sai, depois eu volto a conversar e deixa esfriar, né? Depois a gente volta. Agora nessa pandemia não pode sair, não pode ir para lado nenhum, o que acontece? Fica em casa, aí piora a situação. Chegou o caso de eu ter ouvido que assim, eu não suporto ficar com meu marido dentro de casa. Já ouvi uma mulher uma vez falando assim, ora por mim, porque o meu marido está prestes a se aposentar, eu não sei o que eu vou fazer com ele todo dia dentro de casa. Sangue de Jesus tem poder. Como já ouvi marido pedindo para Deus promover a esposa, porque também não aguenta. Como está o ambiente da nossa casa, meu querido? No meio dessa pandemia, no meio de se ficar em casa, como está o ambiente da nossa casa? E eu quero levar você para esse texto, para esse ambiente do texto, para você entender como era o ambiente da casa. O que essa casa tinha, que a nossa também tem que ter. Primeiro, essa casa tinha a presença de Jesus, e a nossa casa tem a presença de Jesus. Quem tem a presença de Jesus em casa? Isso, então se você tem a presença de Jesus na tua casa, algumas características têm que ser evidentes lá. E a primeira característica que eu quero partilhar com você, que é uma casa que tem Jesus, é uma casa que vive cheia de pessoas. Casa que tem Jesus, sempre tem pessoas lá. Como assim? Não é só a sua família, meu querido, porque aqui no contexto, a Bíblia diz assim, logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. Por quê? Porque Jesus estava lá. As pessoas têm que chegar às nossas casas, querido, a minha casa, a tua casa, não porque a tua casa tem uma piscina boa, uma churrasqueira boa, porque você gosta de reunir pessoas para um churrasco, não. As pessoas têm que chegar à nossa casa pelo simples fato de que Jesus está lá. As pessoas têm que encontrar algo a mais do que o conforto da nossa casa na nossa casa. Casa que tem Jesus vive cheia. A nossa casa tem que ser um ambiente de cura, um ambiente de transformação, primeiro para os nossos e depois para aqueles que se achegarem lá. Deus está falando para você, olha, sua casa tem que ser, quando Jesus ensina lá em Mateus 6 como orar, quando orardes, ora desta forma, venha a nós o teu reino. Sabe o que Jesus está ensinando? Enquanto nós não podemos ir ao reino que Ele tem preparado para nós, porque eu vou nos preparar um lugar, Ele já preparou o lugar, mas Ele ensinou eu e a você a orar, que enquanto nós não podemos ir para este lugar, enquanto nós não podemos ir para o reino dEle, para o céu, nós temos que clamar e fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Venha o teu reino é transformar a minha casa num pedaço do reino de Deus. Sabe, não quero fazer propaganda de nenhum programa de televisão, mas a minha pergunta é, se fizermos aqui como faz aquele programa de televisão, muito famoso, que começa em janeiro, que põe câmera em tudo na casa para filmar as pessoas, se fizer isso na minha e na tua casa, e depois sentar para assistir, será que alguém vai enxergar Jesus lá? Ou será que lá vai ter paredão também? Eu, se tivesse paredão, o primeiro que eu ia colocar é minha sogra. Eu ia votar nela. Minha sogra é benção, deve estar assistindo. Está gravando isso aí? Gente, tem misericórdia, brincadeira. A nossa casa tem que manifestar a presença de Cristo, querido. As pessoas têm que se achegar lá, não porque nós temos algo para oferecer. As pessoas têm que chegar na nossa casa, não por nós, mas por aquele que habita em nós. Não por aquilo que nós podemos oferecer, mas aquilo que Deus pode oferecer através de nós. Uma casa que tem Jesus é um lugar de cura. Casa que tem Jesus se torna um hospital. Quem quer que a sua casa se transforme num hospital? Fica a tua mão levantada. Se prepara, porque Jesus vai começar a mandar os doentes para lá. A nossa função como cristão é carregar a maca. Eu gosto desse tema. Como cristãos nós temos que carregar a maca de alguém, porque algum dia alguém carregou a nossa.
Ai, pastor, eu já nasci num berço evangélico. Então alguém carregou da tua mãe, do teu pai. E muitas vezes, meu querido, ser cristão é carregar a maca de quem você nem queria que estivesse em cima da maca. Tem gente que entendeu. Eu vou repetir. Ser cristão é carregar a maca de quem dá vontade de soltar a maca para acabar de lascar no chão. Aí você olha para a maca, além de chato, xarope, insuportável, é gordo que você tem que carregar, igual eu, sim. Tem que carregar, filho. Isso é ser cristão. Casa que tem Jesus é lugar que os enfermos vão procurar, não doentes como esse paralítico, mas paralisado não fisicamente somente, mas paralisado espiritualmente, emocionalmente, pessoas precisando de ajuda. E quem é que tem palavras de vida? Para onde iremos nós, Senhor, se somente Tu tem palavras de vida? As pessoas vão procurar de você e dizer assim: para onde eu posso ir, se a única pessoa que me vem em mente é você? Falei agora para o teu pastor ali fora, falei: pastor, esse dia eu estava precisando tomar um café contigo, estava precisando bater um papo, estava quase desviando. Ele falou: você não me ligou? As pessoas têm que procurar você, meu querido, porque você tem algo para oferecer, mas não é a sua sabedoria, mas a sabedoria do céu. As pessoas têm que dizer: para onde? Eu não tinha para onde ir, eu só vi você como solução. E aí você vai falar assim: Senhor, me usa agora, uma autoridade que vem do céu, faça da minha casa um ambiente de cura, faça da minha casa um ambiente de transformação. Repita comigo: casa que tem Jesus, vive cheia. E uma outra característica que eu quero partilhar com vocês, que eu enxergo no texto, é que a casa que tem Jesus, a palavra é pregada. Porque o texto diz assim: se ajuntaram tantos que nem junto à porta cabia, e Jesus lhes anunciava a palavra. Casa onde Jesus está, meu querido, Bíblia não pode viver fechado. Casa que tem Jesus, a palavra é pregada, a palavra é aberta, a palavra é ministrada, a palavra é liberada, a palavra é orada, a palavra é motivada dentro de casa. As pessoas sentem prazer, o louvor toca, a música mundana não tem espaço. Casa que tem Jesus, a palavra tem lugar de honra, e o lugar de honra, meu querido, não é o melhor lugar da estante, fechada no domingo à noite, onde você guarda no domingo à noite e pega no outro domingo. Lugar de honra é o lugar principal da tua casa. Pessoas não têm intimidade maior com Jesus porque não querem intimidade com a palavra, querem viver algo grande com Deus, mas não se apegam à palavra, não leem a palavra, não investem na palavra, fica horas. Eu me peguei já, querido, e ainda às vezes me pego, olhando às vezes as redes sociais, e aí quando você vê, você passou 1 hora, 2 horas conversando no WhatsApp, e aí você começa a ler a Bíblia, 15 minutos, dá uma soneira. Quem já, fala a verdade, quem confessa alcança a misericórdia. Quem já aconteceu isso? Oxe, vendo a vida dos outros nós fica até de madrugada, mas vendo a vida de Jesus dá um sono na gente, não dá? Quem confessa alcança a misericórdia, eu já alcancei. Casa que tem Jesus, a palavra tem lugar, querido. Casa que tem Jesus, a gente responde de acordo com a palavra, a gente pratica a palavra, a gente vive a palavra, a gente libera a palavra. Casal ora junto, casal busca junto. Minha esposa vai pregar pela primeira vez, pastor Fernando. Aleluia, pastor já deu glória. Vai pregar numa live para mulheres. Aí ela falou assim para a pastora: não, mas convida eu com antecedência. A pastora deu 70 dias para ela. Olha, ela falou: nossa, tão rápido assim? Querido, estou junto com ela para estudar a palavra. Amanhã ela vai pregar para mim, falou. Peguei o texto, li o texto para ela, falei assim: pera, agora eu vou pregar para você, senta aí na cama.
Esse texto está dizendo, presta atenção, e comecei a aplicar como se eu fosse mulher, aplicando para a mulher. E ela começou a rir, eu falei, não ri não, que o negócio é sério. Filho, casa que tem Jesus, a palavra é vivida e praticada e lida juntos. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, palavra, casa que tem Jesus, a palavra é prioridade. E casa que tem Jesus, uma outra característica que eu encontro aqui é um lugar de persistência. Porque a Bíblia diz assim, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado, aonde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Essa parte do texto é uma parte onde os 4 foram persistentes. Não dá pela porta? Não dá pela janela? Opa, não dá um jeito. Ou vamos trazer o paralítico até aqui e largar ele sem fazer nada, não vamos fazer nada. Não, vamos chegar até Jesus, nós vamos chegar até Jesus. Aqui eu aprendo com essa palavra que casa que tem Jesus é lugar de persistência. As pessoas não desistem das outras no meio do caminho. Alguém carregou nessa maca até Jesus, e a gente não pode carregar a maca do nosso filho, da nossa esposa. Você não pode estar carregando a maca do teu marido. Pastor, eu já carrego há 20 anos, carregue por mais 20, mas não desista, persista. Casa que tem Jesus é lugar que as pessoas não desistem do casamento, que as pessoas não desistem dos filhos, que as pessoas não desistem da família. Casa que tem Jesus é lugar de persistência. Insista, persista, não desista. Quem está entendendo, diga amém. Não desista do teu casamento, continue insistindo, não desista da tua casa, continua insistindo. Não dá pela janela, não dá pela porta, abra um buraco no telhado, crie estratégias para fazer com que as pessoas da tua casa, ou aquelas que se achegaram à tua casa, crie estratégias para que essas pessoas se acheguem até Jesus. Você não tem a missão de fazer milagre, porque nós não podemos. Você tem a missão de fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus. A nossa missão é mostrar Jesus para as pessoas para Jesus. E o resto é com Jesus. A nossa missão é chegar diante do túmulo de Lázaro e tirar a pedra apenas da boca do túmulo. Por quê? Porque chamaram o defunto para fora, já fedendo, aí nós não podemos fazer mais nada. Aí é com Jesus, meu querido. A nossa missão é encher as talhas de água, porque transformar essa simples água em vinho, aí é só com Jesus. A nossa missão é pregar o paralítico na maca e carregá-lo, e não desistir dele, e insistir, persistir, criar estratégias, fazer uma visita para o irmão, ele não recebeu, faça 2, fez 2 visitas, o irmão recebeu pouco caso, faça a terceira. Orou pelo marido 20 anos, ore mais 20, mas não desista. Porque você vai fazer essa pessoa chegar à presença de Jesus. E quando chegar, aí é com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, casa que tem Jesus é lugar de persistência. E uma outra característica que eu vejo é que a casa que tem Jesus é lugar de fé. Porque a Bíblia diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os pecados. Olha aqui para mim, querido, eu e minha esposa, não é novidade para ninguém que nós cuidamos de casais, e nós já pegamos alguns casais, que muitas vezes falaram para nós assim, olha, não quero mais, chega, acabou. E a mulher falou, não quero nem ver esse cara, não quero mais, só tem uma saída, é largar. Imagine se eu e a minha esposa, a nossa casa não fosse um lugar de persistência, e nós dissemos assim, então tá bom, então larga, melhor fazer largar mesmo. Mas nós não desistimos das pessoas pelo meio do caminho, e a nossa casa é um lugar de persistência, e é um lugar de fé. E eu vejo que muitas vezes isso acontece na nossa vida, porque Deus operou na vida do casal, e o casal
reconstruiu o casamento, reestruturou o casamento. Deus trouxe de volta a vida a um casamento que já estava cheirando mal. Sabe o que eu vejo? É que Jesus naquele momento enxergava o casal não querendo mais, mas eu olhava para mim e para minha esposa, dois doidos, orando, virando a madrugada aconselhando 2 horas daqui, depois pegar 2 horas de estrada na madrugada, chegando em casa às 5 da manhã, porque estava cuidando de um casal. Aí Deus olha e diz assim: poxa vida, eu preciso honrar a fé desses doidos. Jesus não viu a fé do casal, Jesus viu a nossa fé. Porque o texto é muito claro, e quando o texto diz assim, e vendo a fé deles, a Bíblia não diz assim, e vendo a fé dele, porque se fala a fé dele, olha aqui, entenda essa revelação, se fala a fé dele, poderia ser somente a fé do paralítico, pastor Fernando, mas a Bíblia diz, e vendo a fé deles. Existem coisas que vai acontecer na vida do teu marido, existem coisas que vai acontecer na vida dos teus filhos, que não é a fé do teu filho, que não é a fé do teu marido, que não é a fé da tua esposa, é a tua fé. Vendo a tua fé, Deus não fica devendo nada, e vendo a tua fé, você vai agradar a Deus, porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entendo que com fé eu agrado a Deus, e quando eu agrado a Deus, o milagre acontece. Que a minha e a sua casa seja um lugar de fé. E a nossa fé é testada, querida, a todo momento, é ou não é? E que a sua fé, que você possa ter um nível de fé e subir no nível de fé, a ponto de você não olhar mais por aquilo que te cerca, mas olhar apenas para o autor e consumador da tua fé. Porque muitas vezes você olha para a circunstância e diz assim, não dá mais, não tem mais jeito, eu desisto, mas a tua fé diz, ainda existe uma saída, ainda existe algo para acontecer, ainda existe alguém para resolver. Quem está entendendo, diga amém. Que a tua fé seja tão forte, a tua fé seja de um nível tão elevado, tão agradável a Deus, a ponto dela mover o coração de Deus em favor daquilo que você busca. Amém? Então repita comigo, casa que tem Jesus é lugar de fé. E uma outra característica que eu vejo aqui, casa que tem Jesus é lugar de milagre. Mas antes de ser um lugar de milagre, casa que tem Jesus é lugar de perdão. Porque o texto diz assim, e disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Casa que tem Jesus é lugar de perdão, meu querido. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude, perdão é uma decisão. Eu não sinto de perdoar, eu decido perdoar. Olha aqui para mim, querido, de verdade, fala para mim, quem antes dessa pandemia tinha o hábito de usar máscara? Levanta a mão para mim ver. Quem antes dessa pandemia tinha o hábito de toda hora passar álcool gel na mão? Levanta a mão para me ver. Eu também não tinha não. Ó, o perdão tem que ser exatamente como esses 2 hábitos que você criou por conta da pandemia. Você criou o hábito de usar máscara e álcool gel para se proteger e proteger as pessoas que você ama. Você precisa criar o hábito de perdoar para se proteger e proteger as pessoas que você ama. Se você é capaz de criar um hábito de usar máscara e álcool gel, você é capaz de criar o hábito de perdoar dentro da tua casa a todo momento. Perdão é uma chave que abre a janela do céu para o milagre acontecer. Nós vamos chegar no milagre, mas olha aqui, perdão é a chave. Perdão não é, hoje eu estou de boa, vou perdoar, não. Estou bem, perdoo, não estou bem, perdoa também. Pastor, o senhor não sabe o que meu marido me fez. Como eu vi outro dia uma irmã que falou assim, pastor, eu não perdoo, pastor. Por que você não perdoou? Porque ele chamou minha mãe de cadela. Olha, falei, nossa, Jesus, chamou? Foi. Foi essa semana? Não, foi no dia do meu casamento, faz 20 anos que está casada com um abençoado, 20 anos, aí eu ia orar pelo marido, quase que eu falei, chama na cadela para nós orar, olha, gente, olha aqui para mim, filho,
guardando rancor, raízes de amargura. Vem para um culto cheio da presença do Espírito Santo, buscando um avivamento, buscando se encher e sair daqui carregado. O Espírito Santo está doidinho para te encher da presença dEle, mas Ele olha para o teu interior e há tanta amargura, tanta mágoa, tanto rancor, que Ele diz assim: como é que eu entro aí? Não tem lugar para mim. Eu quero te fazer crescer, eu quero te fazer ter mais intimidade comigo, mas você não consegue largar esse lixo emocional que te acompanha há tantos anos. Pastor, o senhor não sabe o que o meu marido me fez, o senhor não sabe o que minha esposa me fez, o senhor não sabe o que o meu filho me aprontou. Tem coisas que nós não vamos ser capazes mesmo de perdoar sozinho, querido, mas você precisa tomar a atitude de levar isso para a cruz e dizer: Jesus, me ajuda, porque o Senhor é o maior perdoador. Eu não conheço ninguém que perdoa tanto quanto o Senhor, então me ajuda a entender como perdoar essa situação, porque tem coisa que a gente não consegue. Sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de Jesus, para ser perdoador, querido, para deixar o perdão fluir em nossas vidas, para deixar Jesus tomar conta do nosso coração, e o nosso coração ser tão cheio de Jesus, que as mágoas, os rancores, saia definitivamente. Mas olha, sabe, tem pessoas que têm pecado de estimação, eu já escutei isso, mas eu aprendo que tem pessoas que têm rancor, mágoa de estimação. Vem para um culto, o pastor prega uma palavra sobre perdão, o Espírito Santo mexe com o interior da pessoa, sacode a pessoa. O pastor faz um apelo: ó, você tem mágoa, você tem rancor, vem aqui na frente, vamos orar por isso. A pessoa nem vem, o Espírito Santo traz pelo cabelo, assim, arrastando. Chega aqui na frente, a pessoa se esvazia, pega todo aquele lixo e põe aqui no altar e diz assim: Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor falou comigo, eu não quero mais guardar isso. Glória a Deus, aleluia, sai daqui, que sai quase que flutuando, que maravilha, liberou tudo. Pastor dá a benção apostólica, a pessoa vai até a porta e diz assim, olha para aquele saco de mágoa e diz assim: poxa, tantos anos comigo, vou largar para trás? Você está rindo de repente de você mesmo. Ó, você pega o lixo na tua casa, junta o lixinho do banheiro, junta o lixinho da cozinha, bota naquele saquinho do Central Patrocina Nós, marra, põe na rua. Você corre atrás na hora que o coletor passa? Peraí, preciso ver o que eu coloquei aí dentro. Coloca, corre atrás. Só se cair uma carteira dentro do saco de lixo, daí a gente fica doido, vai até no lixão, não é? Uns anos atrás teve um cliente meu na cidade de Anhembi, pastor. Ele levava o dinheiro para casa do mercado num saquinho, uma sacolinha. A esposa passou, limpou o caixa do dia do mercado dele, socou no saco de lixo e mandou para o lixão. Ele pegou 4 funcionários e revirou o lixão, mas que achou. Olha aqui para mim, queridos. Você põe o lixo na rua e não corre atrás. Se você pôr as suas mágoas aqui, para de correr atrás delas. Deixa Jesus tratar elas para você. Deixa o bálsamo de Deus descer sobre a tua vida e curar isso. E que você possa olhar para essas feridas e dizer assim: olha, eu passei por isso, você também é capaz de passar. Porque no lugar que você foi ferido é o lugar que Deus vai te usar para curar as outras pessoas. Casa que tem Jesus é lugar de perdão. Se você consegue criar o hábito, se você conseguiu mudar os hábitos da tua vida completamente no meio dessa pandemia, você consegue mudar o teu emocional, você consegue mudar o teu jeito de praticar o perdão. E perdão, querido, nós precisamos entender isso, não tem nada a ver. Se eu pedir perdão, por exemplo, para alguém, eu vou pedir perdão para o pastor Fernando, não quer dizer que ele está certo, eu estou errado. O que eu estou querendo dizer, pastor, o senhor me perdoa, o que eu estou querendo dizer é: pastor, a minha consideração, o meu carinho, o meu amor pela tua vida é muito maior do que qualquer situação. Quando você pede perdão para tua esposa, quando você pede perdão para o teu marido, você está dizendo assim: ó, você é muito mais importante para mim do que ter razão. Comece a praticar o perdão dentro da tua casa, comece a liberar o perdão dentro da tua casa, comece a se libertar dessas raízes de amargura, desse lixo que você guarda. De repente coisas da infância, foi abusado, foi tocado, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai. Eu não sei o que você viveu, o que você está vivendo. O que eu sei é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que cura todas as feridas, Ele está aqui nessa noite. E existem feridas que é só Ele, querido.
são tão grandes e tão doloridas que é só Ele. Quem está entendendo, diga amém. Ó, eu gosto de falar isso, porque tem gente que fala assim: pastor, eu perdoo o pastor Fernando, mas é o pastor Fernando lá e eu aqui. Quem já ouviu falar essa frase? Agora, confessa como eu. Quem já falou essa frase? Eu perdoo, mas é ela dela e eu na minha. Quem já falou isso aí? Não tenha vergonha não, filho. Envergonhado aqui só o Satanás só. Perdoar não é assim, eu perdoo e agora vamos seguir a vida, a irmã fica na dela, eu fico, não, filho, porque perdoar é liberar perdão, é não sentir mais dor. Porque se você perdoar ele lá e eu aqui, sabe o que Deus está dizendo? Com a mesma medida que medirdes será. Você já pensou se Jesus falasse assim: eu perdoo todos os seus pecados, mas é você aí no inferno e eu aqui no céu? Jesus amado. Precisamos perdoar, parar de guardar rancor, sabe? Se você é uma pessoa intolerante, que não consegue perdoar as pessoas, já fui muito assim, muito, Deus ainda está transformando eu. Não pode tomar uma fechada no trânsito, que você grita, buzina, e olha, de vez em quando eu tenho umas recaídas ainda. Não põe adesivo crescer em Cristo no teu carro não, filho. Você está envergonhando o evangelho, o cara vai lá e bota uma vírgula, você não está crescendo é nada. Esse carro pertence ao Senhor Jesus. Aí o cara vai lá e escreve assim: é o capeta que está dirigindo então. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo: casa que tem Jesus é lugar de perdão. Então bata assim no ombro da pessoa que está do teu lado e fala assim: perdoa, filho. Porque você também foi perdoado. E a casa que tem Jesus é lugar de milagres. A ti te digo, lá no capítulo 11, no versículo 11, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Casa que tem Jesus é lugar de milagre. Milagre para você, milagre para a tua família, milagre para as pessoas que se achegarem lá. Casa que tem a presença de Jesus, um milagre é certo. Casa que tem Jesus, o milagre vai acontecer. As pessoas não ficarão paralisadas, as pessoas não ficarão caídas, não serão esquecidas pelo caminho. Casa que tem Jesus é lugar de milagre, mas antes do milagre tem o perdão. O perdão é a chave que abre a janela do milagre sobre a minha e sobre a tua casa. Que você possa viver o milagre, que você possa viver o sobrenatural, que você possa viver dentro da tua casa aquilo que você tem buscado de repente há anos, que você possa viver, sabe, queridos, mas nós temos um problema sério às vezes, nós como cristãos, que a gente não enxerga os pequenos milagres, a gente fica numa expectativa dos grandes milagres, não é? Já reparou isso? Por exemplo, quem viveu um milagre hoje? Vamos ver, levanta a mão para me ver. Todo mundo, filho, nós vivemos um milagre hoje. Só das misericórdias se renovar sobre nós hoje, como diz a Bíblia, vocês não sois consumidos, porque a minha misericórdia se renova. Isso já é um milagre, não é? Só de você, puxar o fôlego, já é um milagre. Tem gente na UTI que não tem essa força. Nós estamos vivendo um milagre, mas a gente não enxerga as coisas pequenas como milagre. A gente não enxerga o dia a dia como milagre. A gente enxerga como milagre, sabe o quê? Alguém saindo da UTI, alguém chegando e te entregando um carro. Não, isso são milagres também. Mas existem milagres acontecendo na sua vida. Outro dia, às vezes acho que eu já contei isso aqui nos casais. Outro dia eu e minha esposa, faz uns 2 anos, acho isso, 3, sei lá. Nós estávamos pregando no mês dos namorados, uns 20 dias direto já. Todo dia. Eu ia pegar minha esposa na Unesp, ela se trocava dentro do carro. Minha esposa nem perguntava mais para onde a gente está indo. Ela só perguntava assim: será que é estrogonofe de novo? É porque encontro de casais, teve um mês de junho que nós comemos estrogonofe 22 vezes. E
Então aí você entendeu por que ela perguntou se era estrogonofe. E a gente naquela correria, e num sábado a gente estava exausto, moído de cansado, porque a gente estava 3 semanas pregando quase que todo dia. E a gente foi ministrar num evento, estávamos a mais de 2h30 de casa, e fizeram um encontro de casais numa churrascaria, pastor Fernando. Ministrei rápido, a palestra mais rápida que eu ministrei, com aquele cheiro. Acabou o evento, gordinha sentou dentro com força, e eu pensando na volta. Falei, gente, como é que eu vou voltar dirigindo com essa barriga cheia desse jeito? Dá um sono na gente, não dá? Minha mulher não dirige, não enxerga de noite. Aí, no final do jantar, nós vamos sortear uma noite para um casal descansar num resort aqui perto. Aleluia, já deram glória. Ok, quem você acha que ganhou? Quem? Não foi o pastor Val. Foi um casal lá que ganhou de pastores. Mas eles falaram, pastor Val, eu fui tão abençoado com essa palestra nessa noite. Eu me diverti tanto aqui com vocês que eu não quero ir nesse resort. Quero dar de presente para o senhor, pastor Val. Aí eu olhei para minha esposa assim e falei, vai viver o milagre a minhas custas, hein, filho? Ela falou assim, como assim? E a minha oração? Não trouxe nós até aqui? Eu falei, não, ninguém chamou você para orar, chamou eu para pregar. Queridos, pastor Fernando pensa num lugar de crente. Rapaz, eu fico imaginando o céu num lugar daquele. Se aquele lugar já era bom, eu fico imaginando o céu. Gente, café da manhã ia daqui na porta da igreja, assim, de coisa para comer. Gente, a cama, irmão, tinha 4 metros de largura. Para eu sair do meu canto, dar um beijo na Márcia lá no outro canto, demorou 5 minutos. E cheguei lá e falei, estou tão cansado que você nem mexe comigo. Ela falou, isso é livramento para a minha vida. Ela falou, pensa no lugar de crente. Pequenos milagres, nós precisamos aprender a viver os pequenos milagres. A gente não pode permitir que os pequenos milagres passem desapercebidos, querido. A gente tem que glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Quer viva um milagre grande da ressurreição de alguém, quer viva um milagre grande da tua casa própria, ou quer viva apenas um milagre de respirar de manhã e tomar o seu copo d'água saudável, é um milagre. A tua casa está sendo um lugar de milagre, e isso está passando desapercebido. Em meio a tudo isso, Deus está guardando a tua família, e isso está passando desapercebido. A nossa cidade foi invadida por bandidos, mais de 3, 4 horas de tiroteio e ninguém morreu. Isso é o maior milagre. Só que isso tem passado desapercebido. Por quê? Porque a gente está esperando algo sobrenatural. O que é mais sobrenatural que isso? Casa que tem Jesus é lugar de milagre, mas casa que tem Jesus é lugar que as pessoas reconhecem os pequenos milagres. E eu quero liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida nessa noite uma palavra. Se você recebe, levanta a sua mão. A sua casa será lugar de milagre, a sua casa será lugar de transformação, a sua casa será lugar de ver a glória de Deus. E eu quero terminar essa mensagem lembrando você das características de uma casa que tem milagre, de uma casa que tem Jesus. Casa que tem Jesus vive cheia. Casa que tem Jesus, a palavra é pregada. Casa que tem Jesus é lugar de persistência. Casa que tem Jesus é lugar de fé. Casa que tem Jesus é lugar de perdão. Casa que tem Jesus é lugar de milagres. Quero orar por você. Se o Ministério do Louvor puder me ajudar. Quero orar por você, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família. E que você saia daqui debaixo dessa palavra. Que a sua casa seja um lugar de milagre, que a sua casa seja lugar de fé, que a sua casa seja lugar de persistência. Não desista. Não desista do teu filho, não desista da tua esposa, não desista do teu marido, não desista do teu vizinho, não desista.
Que a tua casa seja o lugar onde a palavra de Deus vai alcançar outros níveis, aonde você vai, a palavra vai ter um lugar de destaque, onde você vai partilhar a palavra de Deus com as pessoas da tua casa, que você possa dizer ao final de tudo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha casa é lugar de milagre, a minha casa é lugar de transformação, a minha casa é lugar que Jesus tem prazer em ficar. Não vou fazer apelo para você vir à frente não, mas eu quero entender, quero ver se você entendeu a mensagem. Não, pastor, a minha casa realmente, preciso mudar alguma coisa lá, porque a palavra, ela vem para trazer transformação e mudança na nossa vida, no nosso caráter, no nosso cotidiano. Não, pastor, eu entendi, realmente a minha casa, o perdão tem que ser liberado mais fácil. Estou guardando mágoas e rancores e fico remoendo algumas coisas que só agradam o Satanás. Não, pastor, eu preciso realmente ler mais a palavra dentro da minha casa. Não, pastor, eu preciso ter mais fé dentro de casa, estou sendo vencido, a minha falta de fé tem me vencido, o meu comodismo tem me vencido. Se você entendeu uma parte dessa mensagem, e em algum momento Deus falou com você aquilo que você precisa fazer na tua casa, e aquilo que você precisa melhorar, eu queria te convidar a ficar de pé.